Olá pessoal, então vamos aqui à solução de um dos nossos exercícios propostos lá, o exemplo número 1. Então ele apresenta uma treliça, 3 barras aí, 3 nós, um apoio fixo, um apoio móvel. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar nas reações de apoio, nas reações vinculares. Então o apoio fixo ele introduz até 2 reações, uma paralela e uma perpendicular ao apoio. Então, na nossa nomenclatura adotada, nós temos aqui um XA e um YA. O apoio móvel introduz reação apenas perpendicular à superfície de apoio, então teremos aqui um YC. Essa que é a ideia. Aplicando as equações de equilíbrio da estática, somatória das forças em X tem que ser igual a zero. Desta forma, a gente tem mais XA e mais 500 da carga externa igual a zero, apresentando para a gente que o XA vale menos 500 newtons. Como não existe esforço negativo, essa indicação é só para chamar a atenção de inverter o sentido. Eu adotei o sentido para um lado e o sentido da força, na verdade, é para o outro. Ok? Desta forma, a gente parte para a somatória das forças em Y tem que ser igual a zero. Teremos YA mais YC igual a zero. Não temos mais nada para somar em Y. Adotaremos um ponto para aplicar momento. Sugestão sempre é escolher um dos 2 apoios como ponto para aplicar momento. Vamos aplicar no ponto A. Com isso a gente isola XA e YA. E quem gera momento então em relação ao ponto A? YC gera momento, multiplicado pela distância. Então, YC vezes 2. Esse momento tenta girar no sentido anti-horário. A gente tinha combinado na nomenclatura que usar positivo para anti-horário. Temos a força de 500 vezes o braço de 2. E, mais uma vez, na nossa nomenclatura adotada, sentido horário negativo. Isso aqui é igual a zero, resultando em um YC de 500 newtons. Essa aqui é a ideia. E substituindo na equação, encontrando o YA, que dá menos 500 newtons, mais uma vez chamando a atenção que este sinal de menos é para inverter o sentido. Ou seja, chutamos o YA para cima e na verdade ele é para baixo. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é achar os valores das reações vinculares provocadas pelas forças externas. Agora, no método dos nós, a gente isola os nós, começando por um nó que você conheça alguma força ou a maior quantidade. Optar aqui, por exemplo, para começar pelo nó A. No nó A eu vou colocar todas as forças que estão atuando nele. Então, vou pegar o XA, que agora eu já conheço qual é a direção, qual é o sentido dele, posicioná-lo, né? O XA tanto faz de um lado e do outro. Eu optei pelo lado de cá porque do lado de lá tem uma barra. Então o XA eu já sei, direção já sei que o sentido é para cá e portanto o módulo dele é 500. Eu não uso esforço negativo. Tranquilo? O YA eu chutei para cima e ele deu para baixo, então já vai também direção, sentido e módulo definidos. E o método dos nós diz o seguinte, que conhecidas as forças, a gente coloca com direção, sentido e módulo definidos, e as forças desconhecidas, no caso a força nessa barra e nessa, a gente tem que adotar saindo do nó, como se fosse uma força de tração. Então, aqui eu vou chamar de FAC e aqui eu vou chamar de FAB. Então, método dos nós chama sempre a atenção para que as forças que não são conhecidas são colocadas tracionando. Dessa forma, se der positivo, está certo, é força de tração. Se der negativo, é uma força de compressão. Somatória das forças em X tem que ser igual a zero para equilíbrio. Nós temos que FAC menos 500 é igual a zero, então FAC é igual a 500 newtons. E como ela deu positiva, ela é um esforço de tração. Somatória das forças em Y tem que ser igual a zero. Nós temos o FAB menos 500. FAB é igual a 500 newtons. Como ela deu positiva, também é um esforço de tração. Tranquilo? Resolvido o primeiro nó, a gente vai para um segundo. O método diz que para uma
estrutura para uma treliça de N nós, a gente faz N-1, resolve tudo. Por isso eu vou passar para o nó C. Então, vamos agora ao nó C, colocar o equilíbrio dele. No nó C nós temos a reação, já definida a direção, sentido e modo. Nós temos a força AC que já foi calculada no nó anterior, então a gente vai colocar na mesma posição que ela se encontra. Ela deu uma força de 500 e ela é um esforço de tração, então ela traciona no outro nó, traciona nesse aqui. E a nossa incógnita é a força CB. Perfeito? O ângulo entre as forças é de 45 graus. Desta forma, fazendo-se aí simplesmente uma das equações de equilíbrio, já é possível achar. Então, a somatória das forças em x tem que ser igual a zero. Nós temos menos 500 menos o F CB cosseno de 45 é igual a zero. E aí, o F CB vai dar uma força de 707,11 newtons, e como ele deu negativo, ele é um esforço de compressão.